Não, não vai mudar, né, Fabiola? Como disse a Madeleine, o papel do advogado é esse, né? Fazer a defesa do seu cliente, defender os interesses do seu cliente. Mesmo quando esses interesses não façam nexo, né? E também tem razão a Madeleine, muito demorado esse processo, né? Uma das atribuições do judiciário é de abrir ações penais e também de encerrar as suas ações, né? Neste caso específico, não há nem a denúncia ainda, né? Então, realmente é muito incômodo que esses processos todos, e esse não é o único, demorem tanto tempo a chegar ao epílogo, né? Agora, no contexto em que nós estamos vivendo, esse veto à ida do Bolsonaro aos Estados Unidos é um prenúncio de condenação. Os personagens que cuidam da, da preparação da denúncia, que é o caso do procurador-geral Paulo Gonet, e o relator da ação penal, de outras ações penais, mas sobretudo dessa de respeito à tentativa de golpe, o Alexandre de Moraes, ambos, nas suas últimas manifestações, o parecer do procurador-geral e esse despacho do Alexandre de Moraes indeferindo o pedido de liberação do passaporte do Bolsonaro, ambos deixaram bastante claro que o que vem por aí é ruim para o Bolsonaro. O Bolsonaro, pelos termos utilizados pelo Alexandre de Moraes e pelo Paulo Gonet, ele está muito prestes a experimentar algo nada interessante para ele nessa excursão que ele realiza pelos 9 círculos do inferno, né? Ambos deixaram muito claro, pelo que disseram, que o Bolsonaro é um personagem que virou mesmo uma sentença condenatória esperando na fila para acontecer, né? E, diante deste cenário, liberar o passaporte agora, depois de já ter negado em outras 2 oportunidades, seria um contrassenso. É preciso acelerar a apresentação da denúncia, acelerar a análise da futura ação penal, que será aberta no Supremo, para dar colocar um ponto final nessa história, né? Não dá para condenar quem participou do quebra-quebra, anos de cadeia, e deixar aí o Bolsonaro e os seus cúmplices ainda com os julgamentos pendentes, né? Os cúmplices mais graúdos dessa tentativa de golpe, né? E o Alexandre de Moraes colocou lá, olha, em diversas oportunidades, o Bolsonaro não está falando de defesa que ele tenha feito da anistia. Ele falou, o Bolsonaro defendeu publicamente a fuga dos condenados do 8 de janeiro, se referiu aos que estavam na Argentina e ao pedido de refúgio que fizeram como algo positivo. O Eduardo Bolsonaro, que foi intermediário desse convite da família Trump ao seu pai, também endossou essa defesa da fuga. E o Alexandre de Moraes lembrou a entrevista que o Bolsonaro deu a Raquel Landim, ao UOL, defendendo, olha, eu se puder, ele não excluiu a hipótese de ele próprio recorrer a uma fuga, um pedido de refúgio num país estrangeiro. Então está se falando de um personagem que falou isso, não é ouviu, não, ninguém ouviu dizer, o Bolsonaro disse isso numa entrevista ao UOL, ele não excluía essa hipótese. Então liberar o Bolsonaro para ir para os Estados Unidos, a essa altura, seria um contrassenso. E o Paulo Gonet, de resto, por último, Fabiola, ele acertou no olho da mosca na manifestação que encaminhou ao Supremo. Não ficou questionando se o convite que o Bolsonaro recebeu é real ou não é real, se é avalizado pelo Trump ou não. Ele falou, a viagem do Bolsonaro a essa altura para os Estados Unidos atenderia apenas aos interesses privados do Bolsonaro. E o interesse público, esse recomenda a manutenção do Bolsonaro no Brasil, porque ele tem contas a ajustar com o judiciário brasileiro. Então, esse é o ponto. O resto é conversa mole, o resto é trabalho que o advogado faz sabendo que vai ser indeferido o pedido dele. Agora, como disse a Madeleine, isso precisa ser apressado. Esse julgamento não pode ficar para as calendas, né? Chegou a hora de apressarmos isso, Fabiola. A Polícia Federal já concluiu o seu trabalho, o Paulo Gonet suspendeu até as férias para analisar a conclusão desse inquérito. Precisa apresentar logo a denúncia, o Supremo precisa aceitar ou rejeitar a denúncia, tudo